A paz de Cristo, irmãos. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Coluna de Betel, Porta do Céu. Vem interagir conosco aqui a respeito da Palavra de Deus. Estamos falando sobre os mandamentos, vocês têm nos acompanhado. É um desejo do meu coração falar todos esses assuntos, porque Cristo colocou no meu coração falar essas coisas para divertir a todos, não só os crentes, mas também os ímpios, acerca dos mandamentos da Palavra de Deus. Então você tem nos acompanhado, você que é assinante, que Deus te abençoe e que Deus te faça prosperar. Que você continue crescendo na fé, que a tua família seja restaurada, que a tua família seja bem-sucedida e que você herde as bênçãos de Deus através da sua fidelidade ao Evangelho, através da sua fidelidade à Palavra de Deus, a Jesus de Nazaré. Porque só pode ser fiel, ou melhor, só pode ser próspero com a prosperidade de Deus, os que são fiéis ao Evangelho. Tem muita gente próspera na igreja, mas a maioria a prosperidade não é de Deus, é uma prosperidade natural que o mundo tem. O mundo tem a sua prosperidade natural, o povo tem a sua prosperidade natural, mas essa prosperidade que eles têm, se eles não se converterem a Cristo, eles vão ficar que nem um jovem rico. Se eles não fizerem igual o Zaqueu, eles vão acabar que nem um jovem rico. Então, a prosperidade que eu desejo para você é a prosperidade de Jó. Lembra dela? Que coisa linda, não? A mesma prosperidade que tinha os homens do passado, como o rei Davi, como tantos outros. Deus não nega bem algum àqueles que o amam. Deus está apto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar o seu melhor. Deus tem o melhor para nós. Lembra do que Jesus disse na sua oração sacerdotal? Capítulo 17 de João. Ele disse: Pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nisso sou glorificado. É isso que Deus quer para mim, para você. É isso que Deus quer para a sua vida, meu querido irmão. Que tudo que é teu seja do Senhor, porque tudo que é do Senhor já é teu. O problema é que às vezes nós não conhecemos. Por isso, tem alguns vídeos aí no princípio, no começo do canal, quando nós escrevemos, falando sobre conhecer a Deus. O apóstolo Paulo adverte os irmãos de Gálatas, no capítulo de número 4, dizendo: todo o tempo que o herdeiro é menino, de nada se difere do escravo, sendo ele senhor de tudo, mas está embaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então nós que não conhecemos a Deus, não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. E nós que não conhecíamos a Deus, não sabíamos o que Deus tinha para as nossas vidas. Hoje nós somos conhecedores. Hoje nós sabemos que as riquezas de Deus, as grandezas de Deus é para as nossas vidas. Mas não precisamos fazer o que muita gente aí faz. Eu chego a dizer, me atrevo a dizer, bancar o ridículo, que é o que eles fazem aí. Coisa terrível, nojenta, para ter alguma coisa. Não é Deus que dá. Embora use a Bíblia, mas não é Deus que dá. Então nós ficamos sem o conhecimento, e você, se não tiver conhecimento, você está debaixo desse jugo. Aí Paulo disse: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus enviou seu filho nascido sobre a lei, aquela lei que trazia jugo aos irmãos ou aos judeus, e que eles achavam que era boa e que era agradável, e que quando Cristo vem, ela abole essa lei. Mas eles não aceitou os mandamentos. Como sempre, deixou os mandamentos e continua até hoje a maioria debaixo daquela lei. Mas Cristo veio, aboliu a lei e nos fez ser conhecido e conhecedores das nossas bênçãos e daquilo que Deus nos preparou para nós. Então Paulo disse
que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou então Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamamos a Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és feito também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Por isso você agora pode clamar Abba Pai, que quer dizer meu querido Pai, meu lindo Pai, meu maravilhoso Papai. Você pode pedir, você pode clamar, você pode buscar, Ele vai te abençoar. Ou melhor, Ele vai responder e vai derramar sobre você, para você a sua bênção, porque abençoado você já está. Quando você recebeu a Cristo em sua vida, quando você se entregou a Ele, e Ele te recebeu como filho, e você recebeu as promessas dEle, a palavra dEle em sua vida, para obedecê-la, você passou a ser herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Pode clamar com fé e pedir a Ele, Ele vai te responder. Então você que se inscreveu e você que está seguindo o Comando de Betel, que Deus te abençoe e fique com essa promessa. Você é o herdeiro. Você é herdeiro da promessa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E eu peço a você que está ouvindo a palavra de Deus, que se inscreva aí no canal e deixe seus comentários. Nosso assunto é o sábado. Tá? Os 10 mandamentos. Já falamos do primeiro até o 10º, mas deixamos por último o sábado e é nisso que nós estamos meditando. Por quê? Porque nós temos que tirar dúvidas. Nós temos que esclarecer o que representa o sábado. O que é o sábado? E para que serve o sábado? E por que Deus deu o sábado? Tudo isso nós estamos esclarecendo. Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 21, versículo 8, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, meu querido, o sábado foi abençoado por Deus e santificado, consagrado a Ele, entregue para os homens. Ele fez. E depois de criar todas as coisas, depois de fazer todas as coisas, inclusive o homem, que foi o primeiro a ter vida, então ele entrega tudo nas mãos do homem. E aí ele resolve dar um presente para o homem em particular. E esse presente tem a ver com ele. Por quê? Porque ele queria a obediência. Ele colocou a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E deu também o sábado. E o que aconteceu? O homem quebrou os dois. O homem feriu os 2 mandamentos. Não obedecendo a Deus no que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Comeu do fruto. Quebrou o 10º mandamento, que é não cobiçar. Cobiçou o fruto e comeu. E aí o homem quebra também o sábado. Desobedece. E a quebra desse mandamento é o que mais implica na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor fez especificamente para o homem, em obediência a Deus. Você vê que os outros mandamentos, todos os demais mandamentos, eles têm consequência, mas a consequência dos demais mandamentos
fere mais a integridade do homem do que a de Deus. Não adulterarás. O homem está ferindo a sua integridade diante de Deus, mas esse mandamento fere mais o homem. Já o sábado, porque ele fez e deu para o homem de presente, para que o homem obedecesse, esse fere mais a integridade de Deus. Por quê? Porque Deus descansou nesse dia. Você precisa respeitar a opinião de Deus. Você precisa respeitar as atitudes de Deus, os atributos de Deus com relação à sua palavra e seus mandamentos, irmãos. Vocês precisam ter essa consciência, não dá para ter essa consciência? Mas a força do comércio que há no sábado e que os judeus praticavam dizendo obedecer, foi quebrando tudo, foi destruindo tudo. Nós vamos passar por Acabe, nós vamos passar pelos os reis de Israel, todos eles desobedecendo. Nós vemos tudo isso dentro da Bíblia, né? E a destruição foi crescendo e foi devastando tudo, e Deus destruindo o povo, e Deus punindo o povo, como puniu nos dias de Acabe, como puniu nos dias de Moisés. Deus foi punindo e punindo e punindo, mas o povo não deu ouvido. E o povo continuou desobedecendo. E o povo continua desobedecendo. E a razão de todas as destruições, né, hoje é a desobediência ao sábado e aos mandamentos. Toda a devastação que está no planeta hoje, catástrofes ambientais, tudo isso que está na Terra hoje, fome, peste, terremotos, pragas, tudo isso que afeta o ser humano hoje, é exatamente por causa da quebra dos mandamentos. E aí você pergunta, alguém pode perguntar, mas se voltarem a pregar e a ensinar e o povo obedecer, Deus tira todas as pragas da terra? Eu já respondi essa pergunta aqui muitas vezes, porque as pessoas continuam fazendo. Não tira. Deus faz o quê? Salva você se você obedecer. Por isso a pregação é para que você obedeça e veja o mal que está na terra por desobediência aos mandamentos. E vai servir a Deus obedecendo, para você não perecer, porque além de sofrer o que se sofre neste mundo, você ainda quer ir para um lago de fogo para sofrer mais ainda? O que é infinitamente, incomparavelmente pior? Então por isso é pregar, mas não vai tirar, não vai voltar, não tem mais jeito. Uma vez que a aliança foi violada, Cristo veio e renovou a aliança. Veja que Deus tentou ou preparou, buscou meios de socorrer o povo desde o princípio. Lembra que ele disse para Noé: o povo é maldito, eu me arrependi de ter criado eles, vou acabá-los com todos. Mas achou graça em Noé, mandou construir uma arca. Noé construiu a arca para o povo, para resgatar a raça humana, e ele fez isso. Mas logo que ele faz isso, o próprio filho de Noé transgride, que foi o Cã, e veio toda a destruição. E vem seguindo isso desde o princípio. E o povo não querendo obedecer. Então Deus se enfureceu contra o povo e continua enfurecido, até que ele traz a nação de Israel. A nação de Israel fez o mesmo. E Deus destruiu a todos eles, os que ele tirou do Egito. Não entrou por desobediência aos mandamentos. E continuou restaurando, e eles pecando, restaurando e eles pecando, até que Deus mandou o seu filho, e eles continuam desobedecendo. Então, as destruições terríveis veio de reis para reis. Chega em Acabe, ele se junta a Jezabel, essa rainha prostituta da linhagem dos assírios, que vem para destruir a união de Deus com os filhos de Israel pela quebra dos mandamentos. Tudo que ela fez, nós vimos lá em Reis 18, quando Elias barra tudo isso pelo poder de Deus, e não teve jeito. Continuou a destruição pela quebra dos mandamentos, e principalmente o sábado do Senhor. E quem manda na igreja hoje? Jezabel. Agora entrou mais um aí através de uma novela chamada Semiramis. Será que existe?
Ela é real? Nós veremos. A principal, pela história que conta os historiadores, causadora da árvore de Natal. Está chegando o Natal aí, viu? Tome cuidado. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Está aí no canal, pode assistir. Tá bom? Aí você pergunta, o que é Natal? Natal é um dia de aniversário. De quem? De Jesus, não é? Esquece isso, não está na Bíblia. Não está na história, não está em lugar nenhum. Dia de Natal não é o nascimento de Jesus. 25 de dezembro, não. Então, é pagão, sim. Então, Jesus vem e o povo continua desobedecendo. Veja o que Acabe fez. Destruindo, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Aí vem Nabucodonosor e tantos outros, o primeiro, e tantos outros, o segundo, e tantos outros, sempre desobedecendo a palavra de Deus. Vem Darinho, vem todos eles. Não tem jeito. Quebrando. Até que Deus pune os filhos de Israel, entrega Jerusalém para ser destruída. E foi destruído por causa dos mandamentos. Acompanhe no capítulo de número 13 do livro de Neemias. Neemias 13. Veja o que nos diz aí a palavra de Deus a respeito dos mandamentos. O versículo de número 15. Diz a Bíblia. Neemias 13, 15. Naqueles dias vi em Judá homens pisando lagar no sábado e trazendo trigo que colocava sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que trazia a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, admoestei contra a venda de mantimentos neste dia. Também habitava em Jerusalém Tíros, que trazia peixe e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Não fizeram assim vossos pais? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado, caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que elas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passar o sábado. Pus às portas alguns dos meus homens, para que nenhuma carga entrassem no dia de sábado. Uma ou duas vezes os negociantes e os vendedores de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém. Mas os repreendi e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós daquele
tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisso também Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Então, meu querido, se você olhar o capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, o 3 ali, você vai ver Jerusalém destruída. Os muros de Jerusalém foram derribados. Jerusalém foi pisada por todas as gentes. Jerusalém foi destruída. Acabou a cidade. Virou montões de pedra. Tudo foi queimado a fogo. E por que aconteceu isso? Porque Deus permitiu. Pela desobediência deles aos mandamentos. Deus fez isso. Então Deus levanta Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Quem não conhece a passagem sobre Sanbalate, Gesem e Tobias, provocando Neemias para não deixar reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias vai até o rei, Neemias batalha, Neemias chora, Neemias jejua, Neemias sofre como profeta do Senhor para ver a restauração de Jerusalém. Mas Deus era com ele, e tendo restaurado os muros, tudo ficado como era para ser feito e como era antes, Deus dá ordem a Neemias. Neemias, então, afasta os dias. Quando Neemias volta, tudo volta a acontecer. Se você olhar no capítulo 13, aqui mais para trás um pouquinho, você vai ver que o irmão de Tobias recebeu crédito para trabalhar com Neemias. Mas e quando Neemias sai, ele abre as portas para Tobias. Por isso, família é meio perigoso. Cuidado, se não é evangélica e não serve a Deus, vigia, né? Você que é crente. Olha os conselhos aí. Então, faz com que os filhos de Israel voltassem às práticas outra vez. Quando Neemias vê aquilo, ele diz: não é possível. Profanando o dia do Senhor outra vez, vendendo no sábado, negociando no sábado, Jerusalém estava murada. Então Neemias manda fechar os portões, para não deixar entrar as cargas, as que não era permitida, ou as que não era, que era no dia de sábado, mas com permissão após o sábado, podia trazer as suas cargas. Os muros eram fechados e havia em Jerusalém aqueles espaços entre os muros, quando as portas se fechavam para entrar os camelos com as cargas, entrar os animais com as cargas de mercadorias para vender-se. E isso de domingo, hoje é domingo, mas do primeiro dia até o sexto dia. No sábado não tinha nada para vender, e eles estavam fazendo isso no sábado. A fúria de Neemias foi muito grande. E eles então, Neemias então se levanta e vai orar a Deus outra vez. Iria destruir tudo de novo. Mas Neemias socorre rapidamente, pede a Deus. Deus concede a Neemias graças, e ele se levanta contra os nobres, inclusive, de Judá. Diferença faz hoje o pastor, o apóstolo, o bispo, que era para ter autoridade, até sobre a maior autoridade da nação, como sendo autoridade de Deus,
como é que eles estão? Tudo treinadinho, né? Na política. Que autoridade tem eles? Nenhuma. Quebra os mandamentos, negligencia tudo aquilo que Deus mandou fazer e querem ser homens de Deus. Só foi outra geração, nessa não, queridos. Do jeito que vocês estão, vocês são criaturas de Deus, como eu sou, como todo mundo é. Mas homem de Deus como Neemias, você precisa nascer muitas vezes, gente que está aí, nascer de novo, né, meu querido? Da água e do Espírito, porque assim não dá. Você é um político chato dentro da igreja. É isso que você é. É isso que você é. Você não passa disso. Cristo operar na sua vida, meio difícil. Operar através da tua vida, meio difícil. Teu Deus é Mamon. E assim está a igreja. Qual era o problema? É porque o sábado não é para negociar. O sábado não é para vender. O sábado não é para comprar. Criar até 25 de dezembro com o nome de Jesus para negociar nele, fazer árvore de Natal, comprar e vender. A força de Mamon e a ganância, a loucura pelo comércio. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, como disse o apóstolo Paulo na carta de Timóteo. Fizeram dos homens isso. É o que tinha feito em Jerusalém. Aqui está, meu querido. Problema de sábado é só isso. Não comprar e não vender, não negociar. Sábado é dia de exercitar misericórdia. Então Neemias enfurece contra eles e diz: hoje não. As portas serão fechadas e os guardas vão ficar de plantão ali. E tinha gente com a ganância tanto do comércio que dormia nas portas de sábado para o primeiro dia, para que no primeiro dia ele chegasse lá em primeiro lugar para começar o seu comércio, a sua venda, o que era permitido. Neemias fecha as portas e todas as agulhas. Os muros tinham um portão grande e tinha aqueles muros pequenos, aqueles portões pequenos. Se você já foi em um depósito de gás para comprar o gás, quando você chega lá para comprar o seu gás, às vezes você chega numa hora que o portão já fechou. Aí tem aquele, não sei se ainda existe, mas é aquele portãozinho pequeno onde ele coloca o botijão de gás e gira aquele ferro lá para te entregar o gás e você entregar o vasilhame para ele com dinheiro. Assim era Jerusalém. Isso está em Mateus, capítulo de número... Você que diz que Jesus não observou isso, não observou o sábado, não observou nada, dá uma olhada. Mateus 19, veja aí, Novo Testamento, Jesus falando sobre os muros de Jerusalém, que tinha sido reconstruído por Neemias e aplicado toda essa exigência para que os filhos de Israel não desobedecessem a Deus. Neemias 18, ou melhor, Mateus 19 e no versículo de número 24. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então vejam aqui, que agulha é esta? É exatamente esse portãozinho que havia nos muros de Jerusalém. Se alguém chegasse no primeiro dia da semana, depois do tempo normal, da hora de expediente, talvez fechasse os muros, as portas fechassem, os portões fechassem por volta de 7 horas, digamos. Fechou, não entra mais. Ficava aquelas agulhas. Então as pessoas vinham com seus utensílios, seus objetos para vender. Ali, o porteiro lá dentro abria aquele espaço, aquela portinha, e recebia as cargas das pessoas e colocava na sua barraca normal lá dentro para vender. Era chamada de agulhas. E quando Jesus vem e vê que aquele jovem rico era igual a essa gente, é igual a você, pastor, igual a você, apóstolo, igual a você, missionário, igual ao político, igual a todo mundo que não ama Deus, que só pensa no dinheiro e que vive escravo do dinheiro, escravo de Mamon. Você que é escravo de Mamon, você que é escravo do dinheiro, é isso que acontece com a tua vida. Então,
Quando eles vinham entregar as mercadorias que estavam às portas fechadas, eles entregavam para aquele espaço que tinha ali, aquela porta tinha ali. Os porteiros, guardas lá dentro recebiam e deixavam lá no local, onde no dia seguinte, com o nome escrito, tudo estava organizado, como nós sabemos muito bem disso, e eles, no dia seguinte, estava tudo lá para comercializar. Nos dias de Jesus era assim. E Jesus, vendo isso, diz para os seus apóstolos sobre a ganância deles. Agora vejam aqui em Lucas, que ela está muito mais detalhada. Lucas 18. Vejam aí o versículo de número 23. Mas ouvindo eles isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Quem era esse moço? Jovem rico. Que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: conhece os mandamentos? E ele declara, mas Jesus disse: é um avarento. Você quebra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e você quebra o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e o 10º mandamento você quebra, você é cobiçoso de toda ganância. Jesus viu isso. Você está quebrando o mandamento, está dizendo que guarda. Jesus vai, vende tudo que tem e volta para me seguir. Terás um tesouro no céu. O rapaz entristeceu porque possuía muitas riquezas, ele trabalhava, ele tinha comércio, né? Pelo que está dizendo aqui. E o versículo de número 24, ele diz: vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Deveras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então vejam aqui. Você que não sabia que revelação era essa, ou que era essa camelo no fundo de uma agulha, você achava que era uma agulha dessas de costura. Não é isso não, tá? A agulha que é exatamente aqueles muros de Jerusalém que Neemias construindo fez para essa ocorrência, para esse trabalho. E Jesus, vendo isso, que era uma coisa permitida por ele, disse: aquela agulha não passa um camelo. Assim é a vida do homem ganancioso. Pode ser a tua vida, apóstolo, a tua missionária, a tua bispo, e a tua pastora que está abraçada à política, você teólogo que diz que os mandamentos não existem mais, como foi dos judeus. Por esse espaço aqui, por essa agulha, por esse buraco aqui, não passa um camelo. Portanto, aquele que é amante do dinheiro é como um camelo na frente dessa agulha, nunca vai passar. Você que anda desse jeito na igreja, vende tudo que puder, negocia com tudo e diz que os mandamentos acabou e que o sábado não é para ser obedecido, você é como esse cara aqui. E o seu fim, no que diz respeito ao reino de Deus, é como um camelo no fundo de uma agulha, que é o que Jesus está dizendo, você não vai passar. Então você que diz que Jesus abordou os mandamentos, está aqui, ó. Está aqui Jesus falando aqui sobre o camelo e sobre essa agulha, que quer dizer os mandamentos quebrados, a desobediência aos mandamentos e a Deus. Então, os seus apóstolos ficaram pesarosos, perguntando a Jesus, o versículo de número 26. Os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo em ti, seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou
mulher ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesta vida, ou melhor, neste mundo, e no vindouro a vida eterna. Então, meu querido, guardar mandamento é isso. Se seu pai não quiser guardar, guarda você. Se a sua mãe não quiser obedecer, obedeça você. Quando a Bíblia diz deixar mulher, deixar pai, deixar filha, é isso que funciona. Não é que você vai separar da mulher, não é que você vai abandonar seu pai, não é nada disso. É que quando seu pai disse, ou a sua mãe, ou seu filho, ou a sua mulher, disse, está errado você nessa religião, você nessa igreja, você disse, esse é o meu Deus. Se te desprezarem, continua amando a eles e servindo a Deus. Obedeça-os. Isso é o Evangelho. Isso é o amor de Cristo. Isso é o sábado. Que Deus está com ele. Para a obediência dos homens. Foi para isso que ele fez. Não foi para você vender nem comercializar. O sábado não é para comercializar. O sábado é para vender. Não é para vender. É para exercitar a misericórdia. E daqui para frente nós vamos ver o sábado no Novo Testamento e Jesus nos dando lição de vida para vivermos. O sábado é uma preservação à vida. É para preservar as nossas vidas. Quando nós obedecemos o sábado. Sábado é marca de Deus em nossas vidas. Sábado é bênção de Deus para a tua vida, meu irmão. Se tu é homem, se tu é mulher, se tu é ser humano, obedeça. Porque o sábado foi feito para você. Qual é a exigência de Cristo no sábado? Eu vou te dizer mais uma vez. Comprar e vender, nada mais do que isso. Buscando os seus interesses próprios, só isso. Senão você está como aquele camelo que não vai passar no fundo da agulha. Assim é os céus, para entrar nele, é muito estreito. Tem bagagem estranha sobre você? Tem jugo estranho sobre você? A agulha não vai te deixar passar. Seu camelo é muito grande. Tire esse camelo sobre os teus lombos. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Toma sobre ele o seu jugo, porque não vai passar pelo fundo de uma agulha. Mas se você fizer isso, os portões vão se abrir para você. Abra os portões celestiais para você entrar. Entra na cidade pelas portas. Obedeça ao sábado e a todos os mandamentos, senão você fica para trás. Sem obediência ao sábado não tem jeito. O referencial de Deus chama-se os 10 mandamentos. Se não obedece, está fora. Deus sem mandamento, Deus não é Deus, já falei isso. Para ser rei, para ser senhor, para dominar, tem que ter leis e mandamentos. Se ele não tem, ele não é Deus. E não é rei coisa nenhuma. Portanto, os 10 mandamentos, que são as 10 leis divinas, são essas. Você tem que obedecer. Advertência sobre o sábado. É só para não comprar nem vender. Neste dia, ele te deu como obediência a ele. Ele deu para Adão. Adão quebrou. Os filhos de Israel quebraram. Acabe e todos os reis de Israel quebraram. Nabucodonosor invadiu a cidade, ou Jerusalém foi invadida pelos inimigos, por permissão de Deus. Nabucodonosor quebrou, todo mundo quebrou. Está lá a imagem que ele criou contra Deus. Então, se você não obedecer, você vai perecer. Vamos ver Jesus obedecendo o sábado, como está aqui já nesse capítulo que nós acabamos de ler, sobre esse jovem rico. E vamos ver ele dizer para nós o que é obediência ao sábado. E para que o sábado? Amém? Que Deus te abençoe. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, pela tua palavra. O seu amor é tão grande para conosco. Difícil. Como é difícil, Jesus. Nós vemos, por meio da tua palavra, para entrar no teu reino. E como é fácil. É simples. É tão maravilhoso. É tão leve, tão suave.
para entrar no teu reino é só te obedecer. É só obedecer as tuas leis e os teus mandamentos que está dentro. O Senhor que diz. Mas o povo não quer, Jesus. O povo quer carregar um camelo sobre as costas e depois quer passar no fundo de uma agulha. Não vai passar. Os muros se fecharam por desobediência ao sábado, eles vão ficar para trás. Mas nós que conhecemos o teu reino, nós que conhecemos a tua palavra, te pedimos misericórdia sobre todos e sobre nós e sobre a nossa nação, porque o que prevalece sobre ela é a ganância dos homens, a exploração, a acepção de pessoa, a rejeição. Tudo isso, Jesus, é o que nós estamos vendo. O Senhor não fez nada disso. Os preconceitos que eles têm contra as pessoas, principalmente contra os mais pobres e os aposentados, que são a classe mais rejeitada dessa nação, mais humilhada dessa nação, aqueles que fundou a nação, que sustentou a nação, são os mais humilhados. Mas o Senhor, ó Deus, é soberano, é bom, é maravilhoso, não nega bem algum aos que te amam. E nós te amamos. Por isso nós te pedimos, socorra a nossa nação, socorra o nosso povo. Visita os nossos pobres, os necessitados, os aposentados, os velhos, nos aselos também. Meu Deus, as casas de recuperação, onde estão os velhos abandonados pelos seus filhos. Visita, meu Deus e meu Pai, os presídios, para aqueles que estão presos, socorre, tu diz, compadecer dos presos, como se estivesse preso com eles. Visita as nossas autoridades, constituídas por leis, para que faça lei com justiça, sem parcialidade, que faça lei sem abeira, que faça lei, meu Deus e meu Pai, porque só através da lei justa é que se tem justiça em uma nação. Por isso nós vemos tantas destruições, nós vemos tantas explorações por parte daqueles que governam, daqueles que estão no comando, políticos, e dentro da tua casa, aqueles que se diz pastor, se vendendo, Pai, ao comércio e acabando com as tuas leis, tentando acabar, né? Porque não vai acabar nunca, tu és Deus, tu és Senhor. Antes que ele se levanta mais ainda, tu destrói todos eles. Tu és maravilhoso, foi assim que tu fez, é assim que tu vai fazer, vai pôr todos esses infelizes dentro do fogo, né? Isso é para mim, se não obedecer também, não tem bonito no teu reino, tu és Senhor da história. Por isso, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e a revelação da tua palavra.